Boa tarde, aqui é o jornalista Paulo Fayad, mais uma vez falando com você para construir a história de Brasília. E hoje, se prepare teu coração, porque nós vamos entrevistar um dos maiores escritores que essa cidade já viu e que trouxe para cá algumas coisas muito interessantes, talvez você já ouviu falar, mas eu não vou contar agora para não perder a história. Você vai ouvir dele uma lenda viva. Eu estou falando de Lorival Lopes. Que bom estar aqui com você e sendo entrevistado por você. E você já traz uma característica que muito me empolga, que é a característica do entusiasmo, do otimismo, da esperança. Isso transparece do jeito que você fala. Parece que eu que estou entrevistando você. Para falar desse assunto, nós temos que rememorar a grande atração que a construção de Brasília surtia nos idos de 1956, 1900, até a consolidação, a inauguração de Brasília em 1960. Eu, jovem, eu estava interessado em quê? Em progresso, em emprego, em melhoria. E Brasília era a alvorada. E nós, jovens, que sentimos impulso para progredir, nada como Brasília, que também estava iniciando, como dizia o Juscelino, deste Planalto Central, né? Dessa solidão que um dia se transformará em cérebro das decisões nacionais. Lanço o meu olhar para o futuro do meu país. Quer dizer, existia aquela empolgação do Brasil. A capital trazia esse rejuvenescimento. Espera aí, quer dizer que com 23 anos, então, o paranaense já estava casado, veio com a esposa grávida para cá. 22, casei. E aí o senhor aventurou vir com a esposa grávida para Brasília. Da família da minha mulher, que já estava aqui. E, então, ela também me atraía, nos atraía, para que experimentássemos. Era mais um agente de empolgação para que viesse para Brasília. Além da empolgação nacional da construção de Brasília, já existia também esse chamamento por via da família. Venha para cá. E aí eu vim. JK realmente empolgou o Brasil inteiro, né? Empolgou o mundo inteiro na construção de Brasília. E essa empolgação que trouxe tantas pessoas do Brasil inteiro, do norte ao sul, do leste ao oeste do Brasil, para crescer aqui em Brasília, para fazer de Brasília essa cidade que você conhece hoje. Mas e aí, o senhor chegou aqui em Brasília com a esposa grávida, e como é que foi o seu primeiro caminhar aqui na capital? Arranjei um primeiro emprego no banco, Citibank, e fiquei lá 2 anos, depois fui para uma outra empresa, e sempre estudando para concurso. Que a minha vontade era entrar num órgão público e ficar mais estabilizado, criar meus filhos, etc., que é o desejo de quase todos os pais, né? As pessoas que querem progresso querem isso, né? Eu queria progredir, então o meio do serviço público me era o mais agradável, talvez por causa de uma pessoa da família que me puxava para esse lado. Faça concurso, vá à frente, estude. E foi o que aconteceu. Eu fiz concurso e tal, e passei, fui para o Senado. E dentro de pouco tempo, como eu tinha feito taquigrafia, aliás, gente, eu nunca parei de me mexer, de trabalhar. Com 11 anos era engraxate, mas não por pobreza, graças a Deus. Mas já era porque eu me dispunha a trabalhar. Então, eu punha uma caixa nas costas, ia para o centro da cidade, lá no Paraná, em Apucarana, e lá engraxava sapato. Interessante. E aqui, eu prestei concurso depois, entrei para o Senado, fui trabalhar com um senador riquíssimo, mas muito modesto.
que era o José Hermílio de Moraes. Puxa vida, aí foi longe agora, hein? Olha, o senhor está quase revelando a sua idade, mas nós vamos deixar para revelar a idade daqui a pouco. Hermílio de Moraes, meu pai contava muitas histórias dele também, viu? Porque são realmente uma passagem da história do Brasil. Você tá prestando atenção? Você não está ouvindo apenas a história de Brasília, não. Você está ouvindo a história do Brasil, porque aqui é uma memória viva. Bem, aí o senhor trabalhou com esse senador e depois? Eu fiquei alguns anos trabalhando com ele e era uma época mais pesada da ditadura militar. Que nós começamos logo em 64, final do ano, quando eu entrei no Senado em 64. Em 66 que eu fui chamado para trabalhar com ele, e aí era uma época em que a democracia estava totalmente toldada, vamos dizer, coberta pelo poder militar, né? Era falsa a democracia no Brasil, não é? Talvez o Brasil precisasse passar por isso. Eu não estou me referindo a essa parte da oportunidade da política, se era ou não. Tem muitas pessoas, eu já entrevistei algumas personalidades que contam essa história da ditadura militar, das questões que aconteceram na República, que aconteceram no Brasil. Tem uma história, não vamos dizer uma história nebulosa, a história é bem clara, porque os livros contam. Mas será, deixar aqui uma reflexão para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, será que isso foi bom? Será que isso foi ruim? O que o Brasil caminhou de lá até aqui? Não é? Pense um pouco. Bom, e como é que... Olha, essa fala aqui é muito importante, porque nós estamos falando... Espera aí, o que o senhor disse de novo? Sabe que eu acho que foi bom. Porque, assim como a nível pessoal, nós precisamos das dificuldades, dos entraves, dos impedimentos, para que a nossa força se apresente, se mostre. Assim também as nações precisam desses entraves, dessas mudanças mais violentas, não digo de derramamento de sangue, não é isso, mas de mudanças nas mentalidades para que progrida, para que a nação vá à frente, o povo amadureça, cresça. Então, eu não acho que foi ruim. Eu acho que nós já não precisamos mais disto. Mas, na época, nas circunstâncias da época, era o que deveria ter acontecido. Cada momento da nossa vida, cada momento da história é um momento, né? As pessoas não podem pegar a dificuldade do dia e transformar isso numa tempestade ou num mar turbulento, porque as dificuldades elas vêm para o nosso crescimento. As dificuldades que vêm na sua vida, que vêm para acrescentar algo na sua vida, não pense que elas vêm para te destruir ou para destruir a pessoa semelhante, não. A dificuldade a gente pode fazer crescer. Aprenda com as dificuldades. O Brasil aprendeu, cresceu, desenvolveu, e hoje é essa grande nação que todos nós conhecemos. De ser chamado depois, como assessor, trabalhar na Constituinte. E os múltiplos debates, as ideias que fervilhavam naquele meio, mostravam uma vivacidade, uma reviverescência, não sei se tem bem essa palavra, do espírito brasileiro. Tanto que essa Constituição, ela é muito mais aperfeiçoada do que aquela anterior que vigorava aqui, né, que é a de 46. Meu querido Lorival Lopes, mestre, você está tomando uma aula de história do Brasil. Se você não aprendeu nos livros, aprenda agora. Mas nós vamos trazer um pouquinho aqui para Brasília, tá? Porque se a gente for devagar por esse espaço aí, nós não vamos terminar nossa entrevista. Bem,
Aí o senhor foi para o Senado, trabalhou lá, serviu ao Senado, mas eu sei que o senhor trouxe para Brasília uma entidade, uma associação ou um clube de ajuda humanitária. Que clube foi esse e como é que foi essa ideia que o senhor teve de trazer para cá? Eu sempre tive esse pendor, de essa vontade de fazer alguma coisa em benefício das pessoas. E, nesse sentido, nós temos que usar aquilo que está em nós. No meu caso, eu sempre gostei de buscar o aperfeiçoamento das pessoas, a mudança positiva para as pessoas. E um dos meios que me apareceram na época era esse de atender pessoas que estivessem com um desespero, uma vontade de acabar com a vida, de suicidar. E aí me falaram da existência do CVV, Centro de Valorização da Vida, e entrei em contato com uma pessoa lá de Porto Alegre, e aí regimentamos aqui várias pessoas, e formamos, em setembro de 1979, criamos o CVV, que na época era CVV Samaritanos, porque era ligado aos Samaritans de Londres. Criamos o CVV aqui, e hoje, para a alegria nossa, eu tenho visto na televisão que está a nível nacional, já era a nível nacional, mas menos postos. Hoje está prestando um trabalho muito bom, porque a depressão e outros aspectos que são deprimentes da pessoa humana, deprimem a pessoa, está muito forte, porque aumentou a população, mas não aumentou ainda o nível educacional interno das pessoas. Tem-se a tecnologia, mas põe-se a tecnologia a serviço do que já tem. E o que já tem não está desenvolvido. Ainda não tem o amor, não desenvolveu o suficiente. A esperança não está bem consolidada, não está apresentada no que ela significa verdadeiramente. O otimismo, a paz. Aliás, é o motivo dos meus livros. Que coisa fantástica. Olha, eu quero falar para você. Eu já fui voluntário da CVV, viu? Você já foi? Já estive lá, Parabéns. orientando, né, as pessoas que, desesperadas, nas madrugadas, procuravam, através do telefone ainda, não sei se ainda funciona assim, né? Através do telefone, uma palavra amiga, uma palavra de consolo, onde pudesse resgatar a sua integridade, né, a sua família, o seu próprio estado de espírito. Olha, esse trabalho... Criamos também uma outra instituição que funcionou um bom tempo. Depois, por outros motivos, deixou de funcionar. Porque é a Central da Paz. Também atendi as pessoas assim. Só que, enquanto no CVV ele tem uma orientação mais técnica, baseado no método não diretivo do Carl Rogers, que é aquele psicanalista. Não, ele não é psicanalista. Ele é um psicologista, porque é diferente de psicólogo. Sim. Então, americano, que basicamente a pessoa está descarregando, desabafando aqueles pontos que estão lhe perturbando interiormente. Tá soltando, e tem alguém que absorve, ouvindo e deixando que a modificação surja positiva na pessoa. Bom, eu agora não sei mais para onde que eu vou conduzir essa entrevista. Confesso que eu fiquei meio perdido agora, porque eu queria agora continuar falando sobre otimismo. Mas nós vamos deixar essa palavra do otimismo para uma outra hora, se o senhor concordar comigo. Estou aqui à disposição sua. Então, nós vamos... Porque falar sobre otimismo me contagia, porque a gente trabalha com isso, né? A gente faz...
Obrigado. A gente trabalha com isso, com orientações de casais, de jovens, aquelas pessoas que passam por um problema ou outro, que precisam de uma mão, de uma palavra. Às vezes o senhor, nos seus programas de rádio, que o senhor vai falar daqui a pouquinho, o senhor transmite uma mensagem que quem está do outro lado da linha, às vezes capta aquilo e transforma a sua vida, muda o seu estado de espírito e muitas vezes evitamos até o suicídio. Mas vamos deixar isso daí, depois eu prometo para você que um dia vamos sentar aqui, eu e o Lorival, para falarmos só sobre otimismo. Mas por falar em otimismo, e a editora, como é que surgiu? Ah, sim. Com a feitura dos livros, primeiramente surgiu um livro de tamanho mais comum. Né? Mas eu verifiquei na época, e também me falaram, que seria melhor que eu fizesse livros de bolso. Porque o meu desejo é espalhar para maior número de pessoas. E o livro de bolso, é mais prático. Mais prático, usa no bolso, na bolsa da cabeceira da cama, né? E em vários lugares, mais prático. Então, foi aí que eu comecei a fazer. O primeiro livro foi o Gotas de Esperança, que surgiu em 1984. Foi o livro de bolso. Depois vieram outros, As Sementes de Felicidade, Prece do Coração e tal. E eu tenho um livro, que você falou muito em otimismo, que é o Otimismo Todo Dia. São as mensagens de otimismo para cada dia do ano. Assim como tem também outros que são para cada dia do ano, como o Paz Todo Dia e o Sabedoria Todo Dia. E graças a Deus já estão espalhadinhos por aí. Eu estou vendo aqui na nossa entrevista aqui uma Bíblia Sagrada. Eu queria que o senhor me contasse, porque eu sou discípulo do bispo Robson Rodovalho, da bispa Lúcia Rodovalho. E eles têm muitos livros publicados também. Isso, da Sara Nossa Terra. Eles têm muitos livros publicados, mas eu queria saber de onde o senhor tira a inspiração para escrever. Vem daqui também? Ou... Também. Tanto que nesse programa de rádio que nós fazemos, e eu tenho uma companheira muito eficiente, inteligente, psicóloga, que é a doutora Edith Piccioni. Que depois eu vou entrevistá-la também. Deve entrevistar, porque ela é bem inteligente e competente. E nós falamos, né? Nos citamos diversas vezes algumas passagens. Porque os fundamentos, o Evangelho, o amor, né? Toda a pregação de Jesus, que transformou o mundo, é baseado em quê? Baseado na esperança, por um lado, e principalmente o amor. Esse é o fundamento de toda a evolução de uma pessoa. Primeiro, a esperança. Esperança o quê? Ir à frente, conquistar melhorias internas, ver mais longe, a inteligência fluir mais acendradamente. Né? Isso é a esperança. E o amor é a força do coração. É o grande transformador de tudo, todo mundo. Ao Brasil. O Brasil está acolhendo gente de fora, enquanto nós estamos vendo países, principalmente lá na Europa, que estão com um sério problema de coração. Porque como pessoas morrendo num barco, como agora recentemente, uma situação terrível, e a autoridade lá da Itália não deixa de desembarcar, como? E o Brasil fala, não, venham, os venezuelanos, os haitianos, todo mundo está vindo, vem. Esta é uma pátria, o Brasil é o coração do mundo, viu? Eu falo assim, a pessoa diz, o coração do mundo, você não conhece o mundo. Não é essa a questão, é o coração. Toda a nossa história, pega a nossa história não é de dominação, não é?
Quando a Guerra do Paraguai, por exemplo, o Brasil teve a oportunidade de tomar um pedaço do Paraguai. O imperador, na época, Dom Pedro II, não permitiu que se tomasse um pedaço do Paraguai. Podia tomar, podia invadir, podia fazer o que quiser. Não é? Mas é por causa da vocação nossa. E eu quero dizer para o senhor e para os nossos ouvintes, o Brasil realmente é isso que o senhor falou. Nós temos aqui no Brasil 135 embaixadas. É o maior país, é o maior número de embaixadas em um só país do mundo inteiro. O Brasil tem todas as línguas, todas as raças, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, né? Porque aqui realmente se concentra essa grande população. Meu querido Lorival Lopes, nós estamos fazendo o almanaque dos 60 anos de Brasília. Eu já te mostrei o projeto, né? Queria que o senhor mostrasse ali para a nossa câmara, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho da impressão que o senhor teve desse projeto e da expectativa que o senhor tem para a construção desse trabalho, porque nós estamos fazendo uma proposta cultural, onde vão compreender vários concursos de poesia, de redação, música, tema, fotografia, workshop, palestras, e tudo está indo para as mídias sociais, mas nós vamos fazer também um livro impresso para ficar marcado essa data especial. Qual a impressão que o senhor teve desse trabalho e o que o senhor tem a me dizer? Meus queridos, olha, Brasília tem essa mística da cidade da esperança. Nasceu para isso, ela sintetiza a alma do povo brasileiro. A alma. Está aqui em Brasília. Aqui, tanto que essa alma vem de... Aqui nós temos gente de todo o Brasil. E são queridos igualmente. Nós não temos aqui nenhum... Como é que chama? Contra xenofobia. Né? Não gostamos, não gosto dele. Adotamos todos os povos, línguas e cores e sabores. E uma publicação que traga esse espírito de Brasília e que mostre para o Brasil o que Brasília sintetiza, e o que pode fazer pelo país, não aquela Brasília que você está condenando, porque Brasília, não é? Muita gente condenando, porque lá em Brasília é ladrão, é isso, é aquilo, não é? Não, não é isso. Brasília é uma luz, é um foco de luz, uma lâmpada para o nosso país, o nosso Brasil. É aqui que tem uma expressão antiga, estrangeira, que é melting pot. Quer dizer, é o lugar onde se a amálgama de todas as tendências, de todas as visões de Brasil e de mundo, aqui, em Brasília. E uma revista, uma publicação como essa, que traga, é valiosíssima, não só para nós daqui, que aumentamos a nossa alegria, mas também para o Brasil todo. Todo mundo precisa saber o que representa essa cidade, essa capital do nosso país. Bom, com um elogio desse aqui, eu já podia encerrar essa entrevista, mas temos algumas coisas ainda para falar. Mas eu quero te convidar a visitar o nosso site, o nosso portal www.vozdebrasilia.com.br. Você vai assistir essa entrevista e vai assistir várias outras que nós estamos fazendo. Navegue pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, né, pelo YouTube. Conheça mais e participe. Se você que está assistindo essa entrevista com o Lorival Lopes tiver uma pessoa que você acha que mereça, que deva contar também essa história, mande para nós, escreva para nós, que nós teremos o maior prazer em entrevistá-la. Meu querido Lorival, essa andança sua por Brasília, essa história, o senhor constituiu família. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, claro que eu não precisa me dar detalhes, mas como é que foi? O senhor constituiu, casou-se,
teve filhos. Onde estão essas crianças? Né? Já foram crianças, né? E tem os novos que estão surgindo. Eu já sou bisavô, viu? É, mas peço que não espalhe. Não vou contar para ninguém, eu prometo. Por aí na rede social. Não, são 5 filhos. Né? Tem uma filha que já está aposentada, aliás, as duas. Tem um filho também aposentado, do serviço público, e os outros 2 trabalham comigo aqui na editora Otimismo. O meu filho, o José Cláudio, e também o Lorival Júnior, certo? Então, em matéria de família é assim. A minha esposa veio de Minas Gerais, e eu sou do Paraná, e estou vivo ainda. Posso revelar? Ah, o senhor revelou. 82 aninhos, hein? Presta atenção. Eu brinco e falo, estou meio vivo. Bom, e o que o Lorival hoje ele faz? Ele está aposentado também ou o Lorival continua na ativa? Não, felizmente, eu não conheço muito essa tal da dona aposentadoria. Não sei como é que ela é. Porque, olha, todo dia eu venho para cá. Todo dia. Aqui nós temos os programas de rádio com a doutora Edith Piccioni, que eu falei, e também acompanho a saída dos livros com as distribuidoras lá de São Paulo, Rio Grande do Sul, em alguns lugares. Então, a aposentadoria não se fala aqui. Você que é jovem, que está pensando já em se aposentar, lembre-se, nós estamos falando aqui com um senhor de 82 anos, um jovem, um garoto cheio de otimismo, que sobe as escadas correndo e que ainda tem muita história para contar. Lorival, eu gostaria de expandir essa conversa e vamos ainda conversar outras vezes. Eu quero fazer uma entrevista exclusiva com o senhor para falar sobre os livros, sobre o otimismo, dar a sua opinião, as suas ideias para sarar esta nação. Mas agora eu quero que o senhor se dirija à nossa Câmara. Eu quero que o senhor se dirija aos moradores de Brasília, aos moradores do Paraná, do Brasil e do mundo inteiro. Que bom! E faça um convite a eles para que venham conhecer Brasília, para que venham fazer seus negócios aqui, para que venham comemorar os 60 anos de Brasília. Brasília é uma criança com 60 anos. Que interessante. Uma criança com 60 anos. Porque, de fato, ela veio para ficar, para ser eterna, né? E quando uma coisa é eterna, 60 anos não é nada. O brasileiro que conhece Brasília, que vem para cá, ele se apaixona por Brasília. Claro que tem as suas exceções, como em tudo que é coisa. Mas a grande maioria se sente bem aqui. Porque Brasília é acolhedora. É uma cidade, uma cidade coração, uma cidade amiga, com suas características muito diferentes das outras cidades por causa do traçado de Brasília. Gente, então é isso, um convite ao Brasil. Agora, eu gostaria de me dirigir também a você que me ouve. Como nessas mensagens dos nossos livros, a gente costuma voltá-las para a edificação interior, para fazer o despertamento para a alegria, a felicidade. Eu me lembro de uma mensagem que no final dela eu pus assim: mesmo que você se sinta um grão de areia, seja um grão de areia que reflete a luz do sol. Entrevistado por você, Paulo. E estou tão feliz que o Paulo é um exemplo de... Quando ele chega, já chega sorrindo, ele atrai e abre um campo em que você se sente bem em falar tudo o que pensa. Não é?
É o que eu estou fazendo e quero agradecer a você, Paulo, por essa oportunidade que está me dando. Olha, assim só me deixa tímido, viu? Olha, as palavras vindo do mestre Lorival Dantas realmente me enchem de orgulho, um orgulho santo, né? Eu fico muito feliz de estar ouvindo do senhor. Muito bom, Paulo. Olha, sobre Brasília, né? É um momento mesmo de fazer um convite a todos que têm um interesse de progredir, de viver uma vida melhor, empresários, comerciantes, professores, escritores, que devem vir a Brasília porque Brasília está em festa. Nesse ano que vem, de 2020, Brasília fará 60 anos. 60 anos. E quanto que Brasília já viveu do Brasil? Ou seja, quantas coisas que se passaram no Brasil e que foram equacionadas, encaminhadas, solucionadas por Brasília. Então, é um ponto central. É bom que venham para cá, participem da vida de Brasília e progridam em Brasília. Bom, para finalizar agora, eu queria que o senhor falasse um poema para as pessoas, porque os seus livros contam isso, né? Então, fale algo para finalizarmos essa entrevista. Mas que coisa! Eu escrevo assim, mensagens, não tenho propriamente um poema, mas eu tenho algumas frases. Uma frase são muitas frases, mas uma delas, que eu poderia dizer agora, que é encaminhada a todas as pessoas, que muitas pessoas se sentem muito pequenas, muito frágeis, muito vulneráveis. Então, a frase seria essa: ainda que você se sinta um grão de areia, seja um grão de areia que reflete a luz do sol. E assim, com esse brilho do sol que irradiou agora a nossa entrevista, eu vou encerrando aqui, te mandando um grande abraço e até a próxima.